Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos, vestibulares e Enem aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje, vamos lá para mais uma sequência de 5 questões formuladas pela banca FCC, Fundação Carlos Chagas, ok? A gente vai fazer os comentários aí sobre a melhor forma de se abordar essas questões, levando o aluno a marcar a resposta correta, ok? Então, sem demorar muito, vamos olhar aí para a questão de número 1, em que é cobrado um assunto concordância verbal. A gente tem enfatizado aqui nas nossas aulas que determinados tópicos da gramática do português são muito cobrados nos exames e concursos Brasil afora. A concordância é um deles, viu, gente? Tanto a nominal quanto a verbal as duas estão entre os tópicos mais presentes nas bancas em geral e na FCC não é diferente, ok? É muito importante que o aluno saiba, primeiro, quais são as regras da concordância verbal e nominal. Segundo lugar, saiba aplicar essas regras, ok? Na hora, por exemplo, de reconhecer se a frase está correta ou se ela está incorreta. Ok? Terceiro, o aluno tem que ficar muito atento, porque muitas vezes o que é cobrado são pequenas variações na regra, ok? Então o aluno tem que ficar bem esperto, porque as bancas não costumam dar mole com o tipo de questão. Mas não é tão difícil assim. Veja, vamos olhar aqui, o que a questão está pedindo, onde as normas de concordância verbal estão plenamente observadas. Então, ele quer a frase em que tudo está correto, ok? Então, na letra A, eu tenho: cabem a cada um dos usuários de uma língua escolher as palavras que lhes parecem mais convenientes. Veja que se trata de concordância verbal, gente. Então, a concordância verbal, ela é o quê? A concordância entre o verbo e o seu sujeito. Logo, eu tenho que observar aí a relação entre o verbo e o sujeito, se um está concordando com o outro. Ok? Então, vejam, eu tenho aqui o verbo caber, né? E vou descobrir o seu sujeito. O que cabe? O que cabe a cada um dos usuários da língua? E vou descobrir que o sujeito é escolher as palavras que lhes parecem mais convenientes. Ok? Está aqui. Esse é o sujeito. Repare que o sujeito é uma oração, é um chamado sujeito oracional. E a regra diz que quando o sujeito é oracional, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Ok? Então, esse cabem aqui, ele está errado, certo? Deixando a letra A anulada como resposta correta. O truquezinho aqui foi fazer com que o aluno pensasse que usuários, ok, cada um dos usuários, ok, é sujeito do verbo caber, mas não é, e o aluno tem de estar atento a isso. Na letra B, nós temos: Dona Glorinha valeu-se de um palavrório pelo qual, segundo lhe parecia certo, viessem a impressionar os ouvidos do meu pai. Mais uma vez, gente, o que veio a impressionar os ouvidos do meu pai? Um palavrório. O sujeito do verbo vir é aqui, singular, ok? Logo, esse plural aqui, está errado, ok? No item C, as palavras que usamos não valem apenas pelo que significam no dicionário, mas também segundo o contexto em que se emprega. Ora, quem emprega, emprega alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Quando ele está lá com a partícula C, trata-se de um caso de voz passiva sintética. E a voz passiva sintética faz com que o verbo tenha de concordar com o sujeito que vem depois. Então, o que se emprega? As palavras. O sujeito aqui, então, é palavras. Olha como ele está distante aqui do verbo, né? Normalmente, na passiva sintética, o sujeito aparece logo após o verbo aqui. Mas aí o formulador da questão, o que ele fez? Jogou lá para o início do período, né? Afastando e fazendo com que o aluno se confunda. Mas é como eu estou dizendo, pessoal, tem que seguir a regra e suas variações. A regra diz o quê? Que casos de voz passiva sintética concordam com o sujeito. Ok? Então, eu encontrei o sujeito e vejo que ele está lá no plural e o emprega aqui está no singular. Logo, está faltando um empregam aqui, né? O M, letra M do final, e a opção C também está errada. No item D, muita gente se vale da prática de utilizar termos para intimidar o oponente numa polêmica que demandem uma consulta ao dicionário. O truque aqui, nessa questão, gente, vou marcar aqui, pegar o meu ponteirinho de volta. O truque aqui foi o seguinte: o que diz aqui,
Aqui eu tenho o verbo precedido de um pronome relativo. O que diz a regra? Que quando eu tenho o verbo a frase com pronome relativo, a oração com pronome relativo, o verbo concorda com o antecedente do relativo. Ora, o formulador da questão pegou uma frase em que faz parecer que polêmica é o sujeito do demandar, mas não é. O que demanda uma consulta ao dicionário? Ok? O que demanda uma consulta ao dicionário? São os termos, ok? Então, termos está no plural. E aí o verbo foi ao plural também, ok? É como se a frase fosse: muita gente se vale da prática de utilizar termos que demandem uma consulta ao dicionário para intimidar o oponente numa polêmica. Ok? Só que o que o formulador da questão fez? Pegou a oração relativa e jogou lá para o final. Mas o que demanda uma consulta ao dicionário é a palavra termos. Ok? Vou marcar aqui, ó. É a palavra termos ao sujeito do demandar. Está no plural e o demandar no plural também. Ó. Então, resposta letra D. Ok? No item E, não convém policiar as palavras que se pronunciam, né? Porque, de novo, ó, o pronome relativo aqui, fazendo com que um verbo tenha que concordar com palavras. Ok? E o verbo está no singular aqui. Ok? Então, na questão 1, letra A. Questão 2. É exemplo de construção na voz passiva o segmento sublinhado em qual frase? Ok? A voz passiva ela pode ser analítica ou sintética. Ela é analítica quando ela é formada pelo verbo ser, né, na posição de verbo principal e pelo particípio do verbo... o verbo ser como verbo auxiliar e o particípio como verbo principal. Ok? Essa é a construção mais comum de passiva. Tá? Normalmente, na passiva, quando ela é sintética, o agente da passiva vem precedido pela preposição por ou pelas suas derivadas, pelo, pela. Ok? Aqui ó, eu tenho um agente da passiva que está precedido pela preposição de. Certo? Vamos marcar aqui. Ó, está precedido pelo de. Ó. Mas repare que aqui eu tenho o verbo ser e o particípio, formando uma locução verbal passiva. Então, a resposta é a letra A. Toma cuidado, ok? Cuidado não é verbo, é nome aqui, então isso aqui não é uma locução verbal. O não partilham não tem locução verbal passiva, não tem nenhum verbo auxiliar. A mesma coisa aqui no revelar é a mesma coisa aqui no é, ok? O truquezinho aqui para tentar fazer com que o aluno errasse era colocar o agente da passiva precedido pelo de. Tá? Mas, olha aqui a locução verbal passiva. Ó. Ok? Então, na número 2, letra A, resposta correta. Questão 3. Por falta de preparo linguístico, não sabia como atender a seu pedido. Caso se dê uma nova redação à frase acima, iniciando-se por não sabia como atender a seu pedido, a complementação que não traz prejuízo para o sentido e para a correção é, ok? Aqui repara que por falta de preparo linguístico não sabia atender o pedido. Então, a causa de não saber atender o pedido é a falta do preparo. Então, eu preciso de uma complementação que me dê esse mesmo valor causal. Certo, gente? Então, vamos lá. Ó. O mesmo é um sentido de ênfase, ok? Não entraria. Aqui o haja visto é um sentido de conclusão. O tendo em mira é um sentido de finalidade, ok? O não obstante é um sentido concessivo. O único que indica a causa é o em razão de. E aí, galera, letra D. O macete nessa questão aqui é a gente identificar o sentido da frase original, ok? Como eu vi aqui que ele é causal, eu busco a mesma relação causal aqui dentre as opções e vou encontrar a letra D. Na questão 4 temos: e como dizer que a cidade, ao fim, deixara de corresponder à modernidade empregada? O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o verbo grifado acima está empregado em. Ora, qual é a complementação que eu tenho aqui? Né? Repare que eu tenho um acento grave aqui, indicando a ocorrência da crase, e a crase me indica a presença de preposição. E se eu tenho preposição no complemento, é porque trata-se de um verbo transitivo indireto.
regendo uma preposição. Eu tenho que ver aqui qual que é um verbo transitivo indireto. O houve é um verbo intransitivo, ok? Repare que não tem complemento nenhum, isso aqui, né? Esse complemento aqui. Aliás, há um complemento aqui, só que não é regido de preposição. Nada superará a beleza. Quem supera, supera alguma coisa. Transitivo direto também, o verbo superar. Fora o único ateu, aqui é o verbo ser, que é um verbo de ligação. Construíra, quem constrói, constrói alguma coisa, certo? Transitivo direto. E, por eliminação, só sobrou o é. E olha aqui, ó, a preposição antecedendo o complemento do verbo resultar. O que resulta, resulta em alguma coisa, ok? Então, o único verbo transitivo indireto aqui, regendo uma preposição, no caso em, é o verbo resultar, da opção letra E. E na frase 5, a única frase redigida com correção e clareza, qual é? Na letra A, temos a longevidade de Oscar Niemeyer permitiu a todos, opa, olha aqui, ó, não a crase diante de pronomes indefinidos, ok? Então, letra A eu já posso eliminar de cara. Na letra B, talvez ninguém tenha feito mais pela divulgação do país do exterior do que Oscar Niemeyer, cujos projetos inconfundíveis espalhados pelo mundo nunca deixarão de aludir à paisagem brasileira. Tudo correto, por isso que a resposta aqui é o item B. No item C, até mesmo o governo dos Estados Unidos, que pensamos estarem, né, muitas vezes alheio, né, esse estarem aqui está errado, né, pensamos estar, ok? Porque está concordando com o governo, ok? No item D, quando se começar a refletir, não há crase diante de verbos. E no item E, grandes arquitetos do mundo todo manifestaram sua admiração pela genialidade de Oscar Niemeyer, onde muitos não, esse onde aqui só pode ser usado quando o antecedente for um lugar, ok? O melhor aqui seria usar o quando muitos chegaram, indicaria o tempo, ok? Então, pela confirmação aí, resposta no item B. E assim a gente encerra essa videoaula, gente. Vejam que os pontos mais cobrados aí foram de concordância, ok? Uso do acento grave e também análise sintática. Fiquem de olho aí, então, nesses tópicos, ok? A dica que eu dou para vocês é acompanhar um pouquinho, né, as aulas que nós vamos disponibilizando, as nossas dicas, no nosso blog, ok? Também na plataforma Hotmart. Você pode ver lá alguns cursos interessantes aí a respeito, certo? Eu me despeço aqui, então, galera, esperando que vocês vejam as nossas aulas, ok? Estejam presentes aí, tá? E eu espero encontrá-los firmes e fortes aqui no próximo curso, ok? Um abração para vocês, então, e até lá.